Eu já expliquei também da diferença entre sacerdotes bem-sucedidos e mal-sucedidos, não já, Dudu? Não. Não falei não aqueles que eram bem-sucedidos, que tinham vidas prósperas, que tinham os privilégios, e aqueles que não Isso é conseguiam. aqueles que provavam que eram bem dotados de, sei lá, psiquismo, misticismo. É isso? Exatamente, só que, tipo, aqueles que eram bem-sucedidos, né, sempre podia ser qualquer hora, eles conseguiam provar que eles tinham aquela capacidade de se comunicar com o outro mundo, enquanto que o mal-sucedido viviam em precariedade, em pobreza, porque eles perdiam os Mas privilégios. isso aí, um era consequência do outro? Se sim, qual era a consequência do quê? Como assim, Dudu? Você falou assim que os que conseguiam, tinham essa proximidade com o mundo espiritual eram bem de vida, né? Eram prósperos e tudo mais, correto? Porque eles tinham privilégio. Essas Mas pessoas eles, que se comunicavam sim, no outro mas eles eram prósperos, privilegiados, porque eles tinham esse contato, ou eles tinham esse contato porque eles eram prósperos e privilegiados? Não, Dudu, não. Eles tinham esse contato e era pelo contato que eles conseguiam prosperidade, né? Porque eles eram como se fosse a ponte entre este E mundo. conseguia por conta de mágica, tipo, não faz sentido. Faz todo sentido, Dudu. Entenda, por exemplo, se o médio ele consegue se comunicar com o outro mundo e, por exemplo, ele mostra esse dom ao rei, ao governante, e a toda hora. Ah, agora eu entendi. Tipo, então, com essa prova, né, que ele mostrava ao rei, o rei lhe concedia privilégios. Agora eu entendi. Justamente, é. Ah, meu Deus do Não céu. estava fazendo sentido, agora fez. Ótimo, pronto. Aí eu vou continuando aqui lendo porque eu fiz um resumo do final. Mais uma vez, vemos que as declarações tinham de ser continuamente comprovadas. Essas declarações, as provações, né, de mostrar que você realmente é médium, por exemplo. E a reputação valia pouco para a manutenção do prestígio. O grande valor da recompensa e o prestígio atraíam fraudadores. Eu já expliquei essa parte também, né? Sim. Pronto. A insegurança do sacerdócio apresentava, obviamente, uma barreira imposta à ortodoxia nas religiões africanas, que não havia propriedade privada de terra, então fazia-se necessário de que eles se provassem a toda hora para aqueles que davam privilégio para eles, né, já que eles não tinham propriedade de terra. Os protagonistas religiosos não possuíam poder independente para impor uma ortodoxia. Então, nessa parte aqui, eu acho que eu também já expliquei na outra vez, que foi de mostrar que eles estavam submissos àquilo que os reis e os governantes acreditavam, né? Se eles achassem que aquilo era verdade, se mentira, eles perdiam o privilégio. Oi. Não, só você ver. Sim, me diga uma coisa, você não vai ligar a câmera não? Você disse que quando o povo chegasse, liga a câmera, Raniel né? não ligou a dele, não. Bora, Raniel, liga essa câmera, imundo. Tá andando na pista. Eu tô comendo. Não pode Tem ligar a nadinha. câmera, Val não. também tava comendo ontem. Se você não ligar a câmera, eu vou te expulsar da sala. Ih, Não, Raniel, Eu liga aqui, também, ó. vai, por Eu vou favor. ficar de jeito aqui, ó. Vai, é vai. exatamente. Não vou. E o que é que tem? Vai Você não sim. foi na nossa africana, na UFCG? Eu não gostava, não. Não, Ah, meu Deus. você usa a farda do Valente em casa, não quer fora. Claro, meu amigo. Camisa a pessoa usa. Só para de usar quando acaba. Não, isso já era para ter acabado faz tempo, meu filho. Tem como não acabou. Acaba não, que eu mal usei. Eu Enfim, uso mesmo, mano. Eu uso mesmo. o cristianismo europeu, ao contrário, desenvolveu-se com um clero forte que possuía poderes políticos, recrutava seus membros e tinha leis próprias, e algumas vezes até Ah, respeitava a autoridade do Estado. Lembra disso também, né, vocês? sim. Perfeito. Vamos lá. A segunda barreira que ele fala, a segunda barreira à ortodoxia foi o crescimento desmensurado da primeira religião. As revelações ocorriam aos africanos em um fluxo contínuo, dia após dia, e cada uma exigia validação, que é a questão que a gente vem tratando aqui, né? Sim. Deixa eu ver aqui, página 6, página 7.
No início, a Igreja moderna tinha conhecimento do perigo da revelação contínua para sua autoridade, e apesar de reconhecê-la, ela também procurou contê-la. Isso aqui também eu já expliquei da outra vez ontem. O conceito de revelação contínua de inspiração diabólica foi a segunda justificativa para o controle da Igreja sobre a revelação contínua. Como os africanos deixavam em contato quase constante com o outro mundo, exacerbava-se o potencial para uma cosmologia e uma religião instáveis, em constante mudança, enfraquecendo o papel dos sacerdotes. Existe, pronto, aqui já é novo, tá certo? Existem 4 de categorias de seres do outro mundo. As categorias são ancestrais, divindades territoriais, espíritos elevados e espíritos perigosos. Anotem aí. Dudu tá no computador, né, Dudu? Com certeza. Pronto, aí existem 4 tipos, aliás, existem 4 categorias de seres do outro mundo. Peraí. Quem foi que viu a Ranieri, outra ligação, disse que ele era... Ah, foi Camila. Tu acha que a Camila viu a chamada e disse que tu era bonita, Ranieri? Ah, Marisa, tem gente que a gente muda. Tá desligado. Quem é? Camila, Que Camila? lá do sítio. Ah, achei que era Ele outra. quer saber se é bonita, Davi. Ele quer saber se é bonita. Ah, ela é bonita, com certeza. É? É, aí Não, Aí ele fala, eu tava achando que era outra Camila, tá ligado? Tem juízo, bem novinha desse jeito. Não. Hã? Quê? O Vai, quê? aí. o quê? Cancela. Oi, Eduardo. Oi. Já anotou? Já pode ir? Você anotou o quê? Não sei, eu tirei print. Hein? É brincadeira, não anotei não, pode ir. Eu quero que você coisa pra eu tirar o print, fica mais fácil pra eu colocar lá na hora. Ah, você é preguiçoso, você podendo escrever aí, nojento. Não, o print é mais fácil, aí super serviu. Eu só fui pegar a frase e troquei as Ele tá palavras. vendo você? Só que ele não tá vendo você. O que é que Zé Antônio tá fazendo aí? Tá mandando alô pra você. Ah, meu Deus. Deixa eu coisar aqui. Quando disser pra poder tirar o print, diga. Pronto. Que bosta. Pronto, printei. Aí mais à frente ele diz o seguinte: em Serra Leoa, muitos escritores mencionaram a existência de sociedades secretas, ou seja, associações dedicadas à adoração de determinadas divindades e nas quais a entrada era restrita a certas pessoas. Geralmente eram pessoas ricas, formadas, que participavam dessas sociedades. Além disso, ele diz que existiam 3 classes de deuses. Um deus elevado, que era superior, um outro deus, 2 deuses importantes, que era uma da árvore e outra da serpente, e uma divindade. Aí é onde eu quero chegar o momento importante. Aqui vocês devem retomar e se lembrar que havia 2 e a igreja e as religiões africanas sabiam da existência dessas revelações contínuas. Certo? A igreja, ela sabia da existência dessas revelações, porém chegou até um momento que ela decidiu que ia conter essas revelações, porque isso ia prejudicar a sua autoridade, né? Se ela não tivesse feito isso, teria acontecido a mesma coisa provavelmente a mesma coisa como aconteceu na África. E aí ele entra no novo tópico do capítulo, né? Revelação contínua e a conversão dos africanos, onde ele vai falar que não foi tão bruto esse momento de conversão, porque ambas as religiões estavam unidas
na sua base, né? E até porque ele diz também que os africanos lá também receberam revelações bem semelhantes como lá na Europa. Só que os nomes eram diferentes. E eu vou ver que onde é que eu encontro o nome que ele dizia para Deus e para Jesus. Certo? Que foram as mesmas revelações, só que eles interpretaram de No maneira. caso, não foi muito violento a sua conversão, por quê? Não foi muito violento, porque você já percebeu, de tudo que eu já falei desde ontem, você percebeu que eram semelhantes às bases dessas religiões? Porque você entendendo isso é o que Com justifica. relação aos personagens divinos, tipo ter Deus e tudo mais, um Deus. Não, com relação às revelações. Tipo, possessão de santuários, possessão de pessoas, revelações através dessas possessões, possessão também de objetos, de animais, de visões, de médios que se comunicavam com o outro mundo. Ah, no caso, seriam tipo, como eu posso dizer? Aqueles responsáveis pela religião na África agiam de forma semelhante aos responsáveis pela religião católica no Ocidente, tipo os Justamente clérigos, padres, sacerdotes. isso. Só que ele está falando não da religião, mas sim das revelações, que as revelações elas foram iguais, só que as interpretações é que foram diferentes. Por exemplo, no Ocidente, né, a gente chama Deus, Jesus, Maria. Lá eles chamam de outros nomes, porém as revelações aqui têm a mesma natureza. Olorum, Iemanjá. Tinha um outro nome, deixa eu ver aqui se eu não encontro, porque eu anotei, eu lembro que eu anotei. Cadê? Olorum fortíssimo, OP. Ó, No aqui, ó. duelo dele contra. Ó, o nome de Deus para eles, ó, o nome de Deus era esse e o nome de Jesus era esse. Voodoo e Lisa. E ainda tem uma outra história lá de uma bela mulher, virgem, não sei o quê, que aí quando eles souberam do relato dessa história, perceberam que se tratava da Virgem Maria. Você está entendendo como era tudo No também? caso, os ocidentes, né, os ocidentais, aliás, eles chegaram na religião africana, um exemplo, notaram essa certa semelhança e disseram, não, é a mesma coisa, só que vocês estão fazendo do jeito errado. O nosso jeito é que é o certo. É isso? Só que aliás, é exatamente isso, né? Por isso que ele Então, fala, nesse momento. então, no caso, foi tipo uma opressão bonitinha, porque eles chegaram e disseram, não, é a mesma coisa, vocês estão fazendo certo, só que olha esse nosso jeito, veja se não tá mais bonitinho. Mas Não, africano eu não. acho que é. Aí eu quero que você não cometa um erro, porque esse momento de conversão dos africanos, que nem você está falando, os Ah, africanos aceitaram numa boa quando eles chegaram aqui na América, porque aqui na América você sabia que a religião que tinha era o cristianismo, né? A religião cristã. E aí eles aceitaram essa religião justamente por haver essas semelhanças, né? Porque as bases das revelações eram as mesmas. Então, é um momento de passividade, não aquele momento abrupto de você impor uma coisa de tipo de ignorância que você vai não, ser. no caso eles foram assim, é aquela mesma situação que você disse, que eles não exatamente tiveram que mudar seus costumes e tudo mais por conta que senão seriam, sei lá, espancados ou seriam expurgados da Europa ou seriam até mortos. Mas sim porque era um certo a se fazer. Tipo, eles já estavam ali, então eles precisaram fazer aquilo e graças à semelhança não deve ter sido tão difícil por isso. E ainda mais que o autor já diz, né, que eles tanto aceitaram essa religião cristã, que era muito semelhante às cristiandades lá da África, que eles falam que surgiu uma nova religião que nem era igual à da África e que nem é igual à religião cristã, né, que E era é o o que isso aí? hum? E é o que? Ele chama deixa eu ver aqui o nome, viu? Cadê? Cosmos Afro-Americano Sagrado. Esse é o nome. Cosmos Afro-Americano Sagrado. Poxa, não está digitando Ixi, mais. que chega o nome dessa religião é mais bonita, eu vou aderir. Gente, chega, coisa. Aí, pronto. Olha, ó. Por exemplo, na Senegâmbia, ele fala que Deus, lá em Aladá, já tinha um outro nome, tinha esse nome aqui, certo? E que Jesus tinha esse outro nome aqui. Então, a gente vê que essas revelações,
até mesmo antes da chegada dos europeus, já acontecia lá no continente africano. Então, não poderia se dizer que foi os europeus que levou esse conhecimento de Jesus e de Deus para lá. Quer dizer, levou em outras nomenclaturas, mas estava se tratando da mesma pessoa, entendeu? Das mesmas divindades. Entendeu, Eduardo? Sim, faz mais sentido agora. Pronto. E além do mais, que alguns desses africanos, até mesmo lá na própria África, foram catequistas, sendo de forma formal ou também de forma informal, né? Que ajudou a proliferar esse cristianismo africano, entendeu? E aí, quando eles Sim. chegam aqui, ele fala, conceitos religiosos nacionais provavelmente influenciaram as práticas funerárias que como vimos, constituíam-se quase universalmente em uma parte importante da vida social e cultural. Nesse momento, eles podiam expressar as práticas aprendidas através das revelações originais feitas à nação africana específica. Né? Aí, o que é que ele traz? Lá no continente africano, a gente tinha várias cosmologias, né? Não tinha uma unidade de pensamento, ou uma unidade. Eduardo, eu acho que você deveria desligar seu microfone, porque está usando o ventilador, eu acho. Entenda, lá no continente africano a gente tinha essas mesmas revelações. Essas mesmas revelações, elas tinham que ser verificadas, né? A veracidade delas dia a dia. E isso não se consolidou uma forma única de você verificar se essas revelações eram verdadeiras. Então surgiram várias, né? Cada rei tinha a sua própria de dizer se aquilo era verdade ou era mentira, bem como o povo também influenciava, né? Se a pessoa já tivesse fama de mentirosa e tivesse uma revelação, muitas pessoas também não iam acreditar e, de certa forma, ia influenciar na decisão. Porém, no comércio de escravos, quando esses escravos são recolhidos de vários locais, eles percebem essa semelhança nessa base de revelações e percebem também que eles tinham várias cosmologias, né, diferentes lá no continente. E aí, quando eles chegam na Europa, eles veem possível a formação de uma nova cosmologia comum, que é o que faz surgir, né, esse cosmo afro-americano sagrado, entendeu? E aí é que eles continuam com práticas diferentes que não são totalmente iguais lá da África e nem são totalmente iguais como da religião cristã. E aí é que entramos uma outra questãozinha importante, né? Aquele negócio de considerar o que é divino, o que é satânico. E aí a igreja, ela considera, porque esse cosmo africano sagrado, de certa forma, é como se fosse um desdobramento do cristianismo, certo? E aí a igreja, ela considera, ela é como se fosse assim, até certo ponto ela considera aquele divino, e depois que passou disso, já é mudando, já é diabólico, entendeu? Como se fosse assim, dizendo, essa tal prática que eles estão fazendo é diabólica, e tal prática é divina. Então começou a se determinar isso, por causa que essa cosmologia era diferente, certo? E aí ele fala ainda mais, assim, que havia também o auxílio de padres que auxiliavam os africanos. Muitos também, o autor traz a questão do africano se tornar cristão e assim conceder a liberdade a ele. E a gente sabe que apesar de que o africano seja considerado cristão, ele não foi liberto, ele continuou sendo escravo. E aí ele fala, quando essa população de escravos vem para cá, ele diz que veio uma população de 2.400 escravos, para a gente ter uma ideia, e como existiam muitos médiums, muitas pessoas que tinham esse sexto sentido lá da África, que vieram deles, ele fala que dentre esses 2.400 vieram 26 que se consideravam feiticeiros, né, que tinham contato com outro mundo. Se a gente pegar 2.400 e dividir por 26, dá um sacerdote para cada 90 pessoas. Aí, então, recebiam uma grande quantidade substancial de revelações que era específica para a América. Ou seja, se você tem um sacerdote para 90 pessoas e você tem 26 sacerdotes nessa população total, então você tem uma grande demanda de revelação. E eles vão continuar julgando, né, até quando aquilo é verdadeiro e até quando aquilo é falso. Só que agora, dentro dos preceitos da igreja, já que eles estão no continente americano e sobre a tutela dos europeus, né? E agora eles estão convertidos ao cristianismo. Mas o autor fala que, mesmo convertido, não é aquele cristianismo do cristianismo cristão. É um outro tipo de cosmologia diferente.
Entendeu? Pronto. E aí ele vai trazer também, devido a essas diferenças, essas práticas de religiões diferentes, por exemplo, ele fala que desde o continente africano, muitos desses sensitivos faziam rituais de dança, de cantoria, para poder serem possuídos, né? Então, essas práticas, quando elas chegam aqui, elas justificam a perseguição, por exemplo, da Inquisição a africanos que recebiam revelações, que era, é claro, uma continuação da prática europeia de suprimir a revelação contínua considerada diabólica. Como eu falei, né? Aquela questão de até certo ponto é divino, passou disso, já é diabólico. E aí a gente põe a Inquisição sobre eles. Bem como outras práticas aí, né? De, por exemplo, essas mulheres que ficavam com suspeitas de bruxaria e eram caçadas. Toda essa parte da história da igreja que vocês já conhecem. Os padres tinham revelações também, na presença dos africanos. Na América, assim como na África, eles praticavam a adivinhação para determinar a que santos a igreja, os navios e as fazendas deveriam ser dedicados, né? Como eu já falei desde ontem, que, por exemplo, quando você construía uma igreja, e antes de colocar para que santo seria dedicado, os padres faziam orações, né? Faziam um ritual de oração para tentar receber, sei lá, um toque ou um sinal e assim saber para qual santo aquela igreja iria pertencer. Nas áreas católicas do Novo Mundo, as revelações facilitaram aos africanos aceitar as revelações cristãs, pelo menos na mesma medida em que fora fácil para seus compatriotas na África. Que é o que eu falei, né, daquela questão de haver similaridades em sua base, né, e isso fez com que os africanos aceitassem essa religião cristã de uma forma passiva, só que aí eles desenvolveram outras práticas que não eram nem como lá na África e nem era como cristão, o cristianismo na Europa, era um cristianismo diferente, né? E aí, sobre isso, o autor só fala isso mesmo, acabou. Não tem muita coisa mais não, né? A maioria foi todo mundo. Então, só para reiterar, o capítulo vai se focar na questão religiosa e vai dizer que a criação de uma cultura não, de uma religião afro-americana se deu pela semelhança que existia entre os conceitos de religião cristã com os conceitos de religião africana, os quais, por essa semelhança, os africanos não se demoraram tanto a se adaptar e não foi necessária uma investida mais agressiva para impor essa religião, como aconteceu com os indígenas aqui do Brasil, né? Sim, mas só que eu acho que ficaria melhor se você colocasse que o autor aborda, sobretudo, a base da formação da religião cristã e das religiosidades da África. E aí, quando ele aborda essa base, ele traz as semelhanças entre essas religiões. E aí é que ele justifica esse movimento de passividade, né? De haver essas semelhanças e que essas revelações elas tinham a mesma natureza e por isso que se gerou esse movimento de passividade, não de uma imposição mais agressiva. E aí, a partir daí, ele mostra que, até certo ponto, quando eles assimilaram, os africanos se convertiam ao cristianismo, porém, eles não desenvolveram aquele cristianismo, eles desenvolveram um novo cosmos, né? Uma nova religião afro-americana. E é isso, acho que você colocar assim, porque é o que ele aborda, né? Ele aborda, sobretudo, as revelações e também a estrutura do outro mundo, né? Que o outro mundo, quer dizer, este mundo tinha meios de se comunicar com o outro mundo, bem como o outro mundo também tinha os próprios meios de se comunicar com este, como a gente já viu ontem. É só isso mesmo. Tudo de importante está aqui, gente. Quer dizer que o autor ele não dá características mais específicas sobre essa religião afro-americana que veio